E o que é que ele diz sobre o vós, dentre cujos vós, pela misericórdia de Deus, eu estou incluído. Você pode estar incluído. Qualquer um de nós pode estar incluído se o nosso sarrafo for o do Evangelho, da graça de Deus, e se nós não aceitarmos nenhum nivelamento por baixo. Ele diz: vós sois o sal da terra. O sal mudou a história da humanidade. Assim como o fogo mudou a história do Homo sapiens, o fogo trouxe uma autonomia extraordinária e foi o grande elemento de mutação de matérias. Foi a partir do fogo que se deixou a idade da pedra, e por causa do fogo se começou a fazer derretimento de minerais, de material capaz de fusão. Foi a partir do fogo que houve uma evolução enorme nos aparatos de desenvolvimento civilizatório. No entanto, Jesus não usa o fogo aqui. Ele usa o fogo depois, como ilustração para outras coisas. Nós vamos chegar lá. Aqui, o que ele está falando, depois de dizer vocês são os macários, os felizes, se vocês adotarem o evangelho do reino de Deus, não como dogmas externos, mas como convicções que emanem, que vazem, como fontes de conteúdo de consciência brotando de dentro de vocês, fazendo parte da fluidez do ser total de vocês, em coerência e harmonia cada vez maior. Se for assim, só se for assim, preste atenção, se for assim e só se for assim, vós sereis o sal da terra. Porque se você não é humilde de espírito, não tem esse humus onde o evangelho tem lugar para fertilizar e crescer, se você não tem esse coração de Deus que chora por aqueles que choram, chora com os que choram, alegra-se com os que se alegram, se você não tiver esse desejo de que a vida melhore para todo mundo, que a desigualdade diminua até o dia em que ela acabe, tendo fome e sede de justiça, se você não busca purificar mente, sentimentos, emoções, o coração e tirar da sua alma todo espírito de justicismo revanchista, odioso, vingativo, e adotar o perdão, a graça, a misericórdia, não importa tantas vezes quantas sejam as demandas de perdão que venham sobre a sua vida, se você não for uma pessoa construtora de pontes, um pacificador, um aproximador, um ente, graças a Deus, que quando chega não alimenta conflitos. E se você não puder resolvê-los, afaste-se. Deixe quem quiser brigar consigo mesmo ou contra si mesmo, ou ficar falando sozinho, continuar falando sozinho, mas não alimente. Não ponha um graveto no fogo do ódio dos que estão tomados por qualquer tipo de raiva ou de espírito diferente que vai produzir animosidade. Se você não puder fazer a ponte, se afaste. Espere a hora, espere o tempo, mas saiba que a única tarefa que você tem em relação aos homens não é construir muralhas, é fazer pontes de aproximação, de reconciliação, de encontro, que decorrem todas do perdão. Se você não for uma pessoa dessa natureza, você jamais será sal de nada. Aliás, Jesus diz aqui em Lucas, diz em Marcos 9, 49 e 50, diz em Lucas 14, 34, 35, que esse sal que não se lança como gosto bom na vida e que fica apenas no mesmo lugar, é sal do sal, como tem um livro meu antigo,
mas continua absolutamente contemporâneo e moderno, e daqui a 100 anos continuará completamente vigente e se chama Sal Fora do Saleiro. Eu queria tanto que vocês todos lessem, porque é um livro essencial para quem quer entender o significado de ser discípulo de Jesus. E você acha aí no meu portal caifab.net, no link livros, você acha o meu livro Sal Fora do Saleiro, porque o sal não pode ficar no saleiro. O saleiro é a sinagoga. Era como, por exemplo, os essênios, que se sentiam superiores a todos os outros judeus, superiores aos sacerdotes, superiores aos fariseus, superiores aos zelotes, superiores a toda outra casta religiosa de Israel. Por isso se separaram, foram viver no deserto, nas imediações do Mar Morto, lá em Qumran, e se sentiam os seres pré-arrebatados. Mas não influenciavam ninguém, eles se alienaram. Eu até posso ver Jesus dizendo aos seus discípulos e às multidões que estavam à volta dele, quando falou, vós sois o sal da terra, eu posso até vê-lo olhando na direção sul do deserto do Negueb, aonde habitavam os essênios, que eram sal no saleiro. Assim como os fariseus não se misturavam com ninguém, eram sal no saleiro. Assim como a religião, que diz que você é santo, se você não tiver amigos no mundo, se você não for a festas de aniversário dos diferentes, se você habitar apenas o lugar chamado congregação, igreja, sinagoga, aí você é um ente do saleiro. E o que é que Jesus disse que acontece quando o discípulo não vai para o mundo? O que Jesus disse que acontece quando o discípulo não se imiscui na sociedade, não se derrama na existência, não se capilariza, não se dissolve, não desaparece no mundo? O que é que acontece? Jesus disse que ele vira só um monturo, vira pedra. Vira pedra, você bota sal junto, não usa o sal. Você já teve essa experiência? Eu morei durante anos perto de uma grande salina, onde a gente ia de casa para lá, dava 1 hora de carro. E houve um tempo na minha infância em que a gente ia como família lá de vez em quando, chamado Araruama, São Pedro da Aldeia, um lugar de salinas, e já foi muito mais. E eu me lembro de subir montanhas de sal empedrado. E meu pai me dizia, esse sal aqui não presta para mais nada, porque ele virou uma montanha de sal. Ele só faz sentido se ele for logo tirado e ele for distribuído, para que ele não perca o seu significado, o seu sabor. Vós sois o sal da terra, significa vós sois o sal da panela do mundo. Vocês são aqueles que, sendo humildes de espírito, compassivos, misericordiosos, mansos, cheios de solidariedade, com um olhar limpo, com as melhores projeções de pensamento, com as melhores decisões de pacificação e de reconciliação, e com uma coerência para com o Evangelho, vocês são aqueles que podem dar gosto a qualquer sociedade. Mas vocês têm que ser assim. Se vocês não forem assim, acontece o que o cristianismo promoveu nos últimos 1.700 anos. Tomou conta do mundo, mas virou sal no saleiro. E não serviu de nada, senão de virar um grande monturo, que para nada presta,
como Jesus disse, nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. Aí a gente vê hoje, por exemplo, essa igreja que é sal no saleiro, essa sinagoga, muitas vezes de Satanás, na sua arrogância, no seu ódio, na sua hipocrisia, no seu farisaísmo, na sua vontade de autopreservação a qualquer preço, a qualquer custo, na sua construção de torres de cristal para si própria, e não tem gosto de nada, ó. Gosto de nada, é só pedra. E aí, como ela existe, mas não dá gosto a nada, se essa igreja que está aqui fosse subitamente abduzida, se esses entes, ou essas entidades, ou essas aparições que começaram a proliferar na internet, embora elas não sejam novas, eu já acompanho esse fenômeno na minha vida inteira e eles já estão presentes entre nós desde a primeira página da Bíblia. Só quem é muito cego e fechado é que não enxerga isso. No entanto, se eles tivessem o desejo, a vontade de nos abduzirem todos os cristãos da Terra, o mundo não ia sentir falta de praticamente nada. Porque os seres humanos que mais fazem diferença positiva no planeta não são aqueles que estão dentro de nenhuma igreja. Os que estão dentro das igrejas estão fazendo ameaça. Agora mesmo estão querendo acabar com e misturar as coisas, querem se tornar ayatolás do país, querem que as legislações conjugais do Brasil sejam baseadas em textos do livro de Levítico. Querem transformar o Brasil num Irã ou numa república islâmica radical e fanática, só que no nosso caso, evangelicamente fanática, distante disso. Não presta para nada, ninguém sente falta de vocês. Podem ser tirados todos no mesmo dia. Provavelmente haja um alívio no mundo. Provavelmente facilite a vida. Com certeza, os Estados Unidos, sem nenhum crente desse tipo, se tornaria uma nação muito mais generosa, porque tem uma quantidade enorme de loucuras americanas no mundo que são patrocinadas pelo desejo fanático das igrejas. No Brasil, desde que a igreja foi se tornando cada vez maior, você veja como o país, em muitos aspectos, foi piorando. E do ponto de vista de direitos humanos e de relacionalidade, nós estamos andando para trás. As brigas, as causas e as pautas são todas pautas infernosas. Não são as do reino de Deus. Então, para ser sal da terra, tem que ser amor de Deus. Tem que ser filho de Deus. E filho de Deus não é quem foi batizado, mergulhado, aprendeu catequese, ou dá dízimo, ou frequenta um lugar. Filho de Deus é quem ama. Filho de Deus é quem é misericordioso, bondoso, generoso, justo, que quer levantar o sarrafo do significado do convívio humano para níveis melhores. Esses são os filhos de Deus. Quem não é assim não é sal da terra. É só sal no saleiro. É empedernimento salino que não dá gosto a nada, não presta para nada, senão para ser pisado, abominado pelos homens.